Sejam bem-vindos ao canal onde tudo vem de Deus. Boas notícias. Todas as bênçãos que você está esperando, que estão atrasadas ou bloqueadas, serão liberadas sobre a sua vida. Este vídeo vai te ajudar a entender como isso acontece. O mundo espiritual e o mundo físico estão conectados. O que fazemos no mundo físico tem um impacto no mundo espiritual. A oração e o jejum são duas ferramentas poderosas que podemos usar para conectar com o mundo espiritual e liberar o poder de Deus em nossas vidas. No vídeo de hoje, exploraremos o que ocorre no mundo espiritual quando jejuamos e oramos. Vamos explorar duas passagens da Bíblia que mostram a relação entre o físico e o espiritual. Assista até o fim, pois ele revela informações poderosas que podem transformar sua vida se aplicada. Êxodo capítulo 17 versículo 8 a 13 diz: Então veio Amaleque, e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, e sai, peleja contra Amaleque, e amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, tendo na mão a vara de Deus. Fez, pois, Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque, e Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas, por isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Josué derrotou Amaleque e seu exército através do uso da espada. Nesta cena, Moisés acompanhou Josué na batalha contra os amalequitas. Enquanto Josué e os soldados de Israel estavam engajados na luta no vale, Moisés permaneceu no topo da colina com as mãos erguidas em direção ao céu, conforme mencionado no versículo 11. Um fato notável era que, quando Moisés mantinha suas mãos elevadas, Israel prevalecia na batalha, mas quando ele abaixava os braços, Amaleque ganhava vantagem. Em determinado momento, Moisés estava exausto por manter suas mãos erguidas durante muitas horas, e ele contou com o apoio de Arão e Hur para sustentá-las em direção aos céus, pois esse gesto desempenhava um papel crucial na determinação da vitória ou derrota de Israel. Isso evidencia que o gesto físico de Moisés desencadeava a intervenção sobrenatural de Deus naquela batalha, resultando na vitória do povo de Israel no mundo invisível devido às mãos levantadas de Moisés em direção aos céus. Pode-se argumentar que se Deus fosse simplesmente vencer a batalha, ele poderia fazer isso instantaneamente, mas esta narrativa demonstra que, para que a ação divina ocorra em nossas vidas, é necessário que desempenhemos nosso papel na terra primeiro, para que Deus possa realizar sua parte nos céus. Logo, Deus começa a agir quando cumprimos nossa parte terrena. Na história em questão, o papel de Moisés era permanecer no monte com as mãos elevadas em oração durante todo o conflito, enquanto Deus garantia a vitória ao povo de Israel. Esse gesto representava uma espécie de conexão entre Deus e seu povo, algo como uma conexão de internet, onde, se o sinal falhar, a conexão é perdida. Assim, devemos manter constantemente nossas mãos elevadas em direção a Deus, ou seja, permanecer em constante conexão com a fonte divina que emana do alto. O desafio reside no fato de que muitos cristãos, devido à prolongada duração das batalhas que enfrentam, acabam cedendo à desistência. Eles abaixam as mãos e suspendem suas orações, o que, por conseguinte, interrompe a conexão e permite que as forças negativas prevaleçam. Portanto, é de suma importância que jamais cessemos nossas preces e que mantenhamos nossas mãos erguidas, independentemente dos obstáculos que enfrentemos, pois em breve Deus nos concederá a vitória que tanto almejamos. Podemos compreender que, de alguma maneira, existe uma ligação entre nossas ações físicas neste mundo e os eventos que ocorrem no plano espiritual. O que fazemos com nosso corpo físico tem um impacto direto no que acontece no reino espiritual. Além disso, é crucial observar que, em nenhum momento, Moisés expressou dúvida ou questionou as instruções de Deus, ele simplesmente as obedeceu, sem hesitar. Quantas vezes o Senhor já lhe guiou em sua jornada terrena, e você hesitou ou desconsiderou suas orientações?
Com que frequência ele lhe pediu para abrir mão de um emprego, relacionamento ou hábito prejudicial, mas você não obedeceu, pois duvidava que Deus pudesse prover? Quando Deus lhe instruir a erguer suas mãos, não permita que a incerteza o domine. Evite debates com o Criador, argumentando que não é capaz de seguir suas instruções. A verdade é que a obediência física conduz à libertação espiritual. Como podemos discernir quando Deus está nos comunicando sua vontade? A resposta é simples, quando somos inundados por um pensamento persistente que nos exige ação. Esse pensamento nos acompanha constantemente, seja ao acordar, durante a condução, nas refeições ou nos momentos de descanso. Nessas situações, podemos ter plena confiança de que é Deus se comunicando conosco, e, portanto, devemos agir em obediência a esse chamado divino, sem demora. Com frequência, as pessoas não expressam sua fé em Deus por meio de ações físicas, erroneamente presumindo que a espiritualidade reside apenas no campo intelectual, no sentir e no supor. Contudo, o episódio de Moisés durante a batalha, conforme relatado no livro de Êxodo, demonstra que houve uma manifestação espiritual por meio de sua oração, associada ao gesto físico de manter as mãos erguidas em direção aos céus. Muitos acreditam que não é necessário um ato físico para receber respostas às suas preces. Acreditam ser suficientemente humildes e dispensam a necessidade de frequentar fisicamente uma igreja, pois acreditam que Deus conhece o íntimo de seus corações. Além disso, algumas pessoas hesitam em correr riscos, confiando que Deus intervirá, caso deseje. Em suma, quando se trata de Deus, muitos reduzem tudo a aspectos internos e suposições, ignorando a importância das manifestações externas. Entretanto, assim como em um relacionamento humano, em que palavras sem ações correspondentes carecem de validade, com Deus ocorre algo semelhante. Ele deseja que respaldemos nossas palavras com ações. Essa mesma dinâmica se aplica ao ato de jejuar, no qual a ação física desencadeia o poder espiritual. Podemos observar essa verdade nas palavras registradas no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, estava pranteando por 3 semanas inteiras. Nenhuma coisa desejável comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas completas. É impressionante a notável demonstração de fé de Daniel, que, mesmo aos quase 90 anos de idade, empreendeu um jejum prolongado. A diferença entre um jovem suportar um jejum de 3 semanas e um homem idoso jejuar durante todo esse período é evidente. O motivo que impulsionou Daniel a realizar tal ato de abstinência estava relacionado ao sofrimento e às privações que seu povo, Israel, enfrentava naquela época. Esse episódio ilustra a profunda preocupação que Daniel nutria pelas dificuldades e privações que seu povo estava experimentando. Vale ressaltar que, embora ocupasse uma posição destacada no palácio da Babilônia, com relevante status e responsabilidades, Daniel estava em luto devido às dificuldades enfrentadas por seu povo. Essa atitude deve servir de exemplo para todos nós, despertando em nossos corações um sentimento de tristeza diante do sofrimento que tantas pessoas enfrentam neste mundo sem conhecer a Deus. Após o período de jejum de Daniel, o Senhor enviou um anjo para se comunicar com ele, conforme registrado no livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 a 14. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Observamos nesta passagem que, desde o instante em que Daniel iniciou seu período de jejum e oração, Deus já havia despachado um anjo com a resposta. No entanto, um principado demoníaco estava obstaculizando o caminho do anjo, impedindo-o de entregar a resposta a Daniel. Este principado demoníaco representava um desafio significativo no caminho do anjo, resultando em uma batalha espiritual que durou 21 dias, e consequentemente, atrasou a entrega da resposta a Daniel.
Somente quando o arcanjo Miguel foi enviado para intervir e desbloquear o caminho é que a resposta pôde finalmente ser trazida a Daniel. Isso nos leva a compreender que existem demônios particularmente poderosos capazes de obstruir o caminho dos anjos, e portanto, a intervenção direta de um arcanjo, como Miguel, se torna necessária para desimpedir o trajeto da resposta. Esse princípio está alinhado com o ensinamento de Jesus, que mencionou em Mateus, capítulo 17, versículo 21, que esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Talvez você esteja enfrentando uma situação semelhante à de Daniel, onde está buscando a intervenção de Deus, mas parece que as respostas não chegam. Nesse momento, é importante compreender que, em algumas circunstâncias, é necessário mais do que simplesmente fazer uma petição a Deus. Daniel serve como um exemplo valioso, pois em nenhum momento ele vacilou em sua fé ou permitiu que a demora nas respostas abalasse sua confiança. Muitas pessoas não alcançam suas respostas porque desanimam quando as coisas não acontecem rapidamente. No entanto, aqueles que verdadeiramente vivenciam a fé não se deixam abater, pois entendem que estão envolvidos em uma batalha espiritual. Perseverar é fundamental para conquistar a vitória. É crucial compreender que existe uma luta contínua entre as forças angelicais e as forças demoníacas, e cada um de nós desempenha um papel significativo na determinação do resultado dessa guerra espiritual. O que fazemos fisicamente tem o poder de liberar o poder espiritual. A fé, que é a certeza de coisas que não podem ser vistas, é um fator determinante. Quando mantemos essa certeza, nossa confiança permanece intacta, o que naturalmente nos ajuda a alcançar nossos objetivos. No entanto, a dúvida pode anular a fé e, consequentemente, introduzir sentimentos de medo, ansiedade, preocupação e desespero. Hoje, o jejum não se limita apenas à abstenção de alimentos. Existem outras formas de alimentação o que o mundo oferece, as quais podem minar nossa fé e nossa conexão com Deus. As pessoas se alimentam de notícias negativas, entretenimento fútil, mentiras, fofocas, ressentimentos e muitas outras influências que impedem a comunhão com o Criador. Portanto, é essencial discernir e evitar esses obstáculos espirituais que podem afetar nossa jornada de fé. Nos dias atuais, limitar o jejum apenas à abstinência de alimentos não é o suficiente. O verdadeiro jejum requer que nos abstenhamos das influências mundanas que nos afastam de Deus. Para recebermos uma resposta do céu, é imperativo realizar ações físicas aqui na terra. Isso inclui a oração com as mãos erguidas, semelhante ao que Moisés fez, juntamente com o jejum, oração constante e uma determinação contínua. Assim como Daniel, é importante se desconectar das distrações do mundo. Se você está enfrentando uma luta em sua vida, como um processo judicial travado, uma doença que persiste ou qualquer desafio significativo, convido você a ir além nesta semana. Desafio você a realizar um jejum não apenas de alimentos, mas também das influências mundanas que o distraem. Faça isso durante 3 semanas, como Daniel fez, e mantenha uma rotina diária de oração com mãos erguidas, seguindo o exemplo de Moisés. Este é um passo crucial para remover qualquer obstáculo que possa estar bloqueando sua vitória na guerra espiritual. Tenha confiança de que, ao realizar essas ações, você receberá uma resposta do céu e experienciará algo sobrenatural em sua vida. Agradeço por assistir a este vídeo, e se ele foi útil ou fez sentido para você, peço que compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber nossos futuros vídeos. Fiquem com Deus e com tudo que vem dele.